também foi a frio. Eu pensei, racionalmente, assim, não existe uma personagem negra, vou fazer uma personagem negra. Tudo isso é muito nobre, é muito legal, tal e tudo, mas é frio, você está entendendo? É duro. Daí porque eu acho que a Suriá foi um dos personagens que menos me doeu ter parado de fazer, porque, francamente, eu gosto dela, eu gosto das histórias e tal e tudo, mas é como se fosse uma história de outra pessoa, assim, que eu lia. Entendeu? Diga. Você ainda sente, quando você começou, você ainda pode dizer que você ainda sente a mesma coisa de fazer cartoon que quando você começou? Agora, você está buscando alguma coisa, está buscando voltar para o que você sentia antes? Pois é, eu não fazia cartoon quando eu tinha 20 anos. Eu desenhava, eu gostava muito de desenhar. E o meu desenho tinha um contexto humorístico, tinha uma expressão humorística, sempre teve. Mas não era exatamente cartoon. O primeiro cartoon, eu estou lembrando agora, que eu publiquei, que apareceu publicado em algum lugar mesmo, porque eu acho que nem no jornal Centro Acadêmico eu tinha publicado. Foi no Pasquim, em 70 ou 71, eles abriram lá, todo mundo lia o Pasquim, né? O Pasquim era o campeão do pedaço, assim, era o único jornal que desafiava a ditadura, que desafiava a censura e tal. E eles fizeram assim, concurso nacional de desenho de humor. Acho que era esse o nome, não sei. Mas era, enfim, era para os leitores mandarem desenhos. E eu mandei um desenho que eu infelizmente perdi. Mas era assim, eram dois caras no alto de um prédio, apoiados assim, olhando um prédio da frente. No prédio da frente, cada janela tinha uma cena de vida, de vidas diferentes e tal. E um deles falava para o outro assim, olha, é que nem ler uma história em quadrinho. Puta piada. Não é brilhante, mas isso me agradou muito, porque era a ideia de humor que eu tinha. Era um humor de crônica, assim, um humor. Não sei se vocês já assistiram o filme do Jacques Tati. Já conhece Jacques Tati? É um cineasta francês dos anos 50, assim, anos 50 e 60. Muito interessante. Ele tem esse humor que parece que não é, parece que ele não está fazendo uma piada, mas tá, sabe? Ele procura remeter você a um modo de ver a própria realidade, assim, através desse. Ele organiza o que fosse um documentário, uma história muito simples, assim, em torno de situações que são muito engraçadas, ou pelo menos eram naquela época. Então eu não sei se lembrando do Tati ou não, mas eu gostei dessa pequena formulação que eu fiz. Entendeu? É tão diferente, né? É um humor também, né? Não é de cagar de rir, quer dizer, o riso é uma das possibilidades do humor. Eu acho que é uma das possibilidades menos nobres, se é que existe nobreza, uma escala de nobreza. O ano passado, ou esse ano, enfim, alguns anos atrás, começaram a fazer um festival de humor chamado Risadaria. Eu fui, inclusive, lá, falando, tal, aquilo. Nesse Risadaria, fomos convidados, eu, o Angeli e o Glauco, e teria sido a última aparição do Glauco. Ele morreu um pouco antes daquilo. Ele morreu um pouco antes do Risadaria. Antes. Ele não foi porque morreu. O pessoal quase suspendeu o Risadaria por causa do acontecimento. A gente conversou com ele e falou, não, vamos fazer, vamos dedicar, vamos fazer uma homenagem e tal. E foi o que a gente fez ali. Fizemos uma homenagem falando. O fato é que a minha objeção, a primeira objeção ao Risadaria era o nome
do evento, ainda é o nome do evento. Acho que chamar uma coisa de risadaria é ceder muito à expectativa popular, à expectativa mercadológica. Ah, vamos lá rachar o bico, sabe, cara? Ah, eu quero ir nessa comédia em pé porque a gente é legal, a gente racha o bico. E, sabe, esse é um dos efeitos da coisa. Ah, não gostei porque eu não dei risada. O que você pensa sobre as representações femininas nos quadrinhos? Puta, nem me fala, viu? Você conhece o Código Bechdel? A Alison Bechdel é uma autora americana fudidamente legal. Se puderem ler, tem uma história no Brasil chamada Fun Home, que foi editada pela Conrad. Bom, a Alison Bechdel ela tem uma historinha onde duas mulheres estão indo ao cinema e uma delas fala, ah, vamos ver o filme? E a outra fala, não, essa aí não passa no meu índice de participação feminina. Como assim? Aí eu faço 3 perguntas. Tem 2 personagens femininas com nome, pelo menos? Elas conversam entre si? O tema da conversa não é alguma coisa que além de homem? E ela chegou à conclusão que pouquíssimos filmes se apresentavam respostas satisfatórias a esse pequeno teste. Tanto é que isso virou um teste conhecido, o teste Bechdel. É uma curiosidade, né? Não chega a ser uma coisa científica. Assim. Na história em quadrinho é possível aplicar isso também. Eu acabei de ler uma história do grande cara que é o Ferrez. Ferrez é um escritor do Capão Redondo que tem feito pela população do Capão, e não só do Capão, Jardim Grande, das periferias, tem feito muito. Ele está fortemente vinculado à cultura hip hop, com a cultura de rap e tal e tudo. Agora, a história dele, apesar de ser emocionante, cheia de ação, cheia de coisa, cheia de conteúdo também, né, de ideias, não tem uma mulher. É possível fazer isso. Um dos filmes que eu mais gostei na vida é Lawrence da Arábia, não tem uma mulher também. É o próprio Lawrence, é a única mulher do filme. Mas eu acho um fenômeno, eu não acho que é uma coisa que a gente possa aqui ficar se alongando muito, porque a gente vai certamente cair na especulação e no chute, assim. Acho que principalmente essa participação depende também da própria participação de mulheres no mercado, no cercadinho das histórias em quadrinhos e do cartoon, né? Que tem sido uma coisa meio assim de meninos. Eu apareci como uma autora de quadrinhos num documentário recente sobre mulheres dos quadrinhos, tem eu lá. Diga. Então, eu fiquei pensando sobre essa coisa, né, de encerrar o ciclo de um personagem, mas ao mesmo tempo você deixou um, e na hora, às vezes, você sente que está sobrecarregando muito ele, né, e eu fiquei pensando, tirando esses personagens, querendo ou não, por mais que eles sejam muletas, esses personagens também são diferentes formas de expressão sua. Então, cada um tem o seu jeito e cada um te permite expressar uma parte de você. Tirando esses personagens e sentindo que um está sobrecarregado, a tendência não seria você criar também outros novos personagens que você sente encerrando um ciclo mais parecidos com o que você encerrou? Talvez, se eu quisesse criar personagens, mas uma das coisas que eu descobri é que eu me forçava a criar personagens. O próprio ato de criar personagens era para mim uma exigência de mercado. Não é minha praia, eu não gosto. Eu até tenho feito assim na tira da Folha algumas pequenas séries, assim, uma sequência de tiras que formam uma unidade ali e que de alguma forma contém personagens também. Os cavaleiros, por exemplo, são cavaleiros de armadura
que fazem cada dia uma coisa assim, mas eu não gosto de ficar incompridando isso e nem me prendendo à ideia de que eles são personagens, entendeu? Pelo menos nessa fase libertária minha, eu estou precisando ficar longe dessa obrigação, entendeu? Você falou sobre a sua marca, né? Que a gente, olhando para sua arte, né, te conhece. Assim, queria saber se você, em algum momento da sua profissão, né, da sua carreira, você já preferiu outro tipo de traço, e se hoje você está experimentando outras coisas, porque seu prazer é desenhar, né? Desde quando jovem. No passado, sim. Quero saber que outras expressões, como você gosta de se expressar de outro jeito. Você gosta de pintar ou... Isso, você está tocando o dedo numa feridaça, assim. Eu não tenho mais prazer em desenhar. Na verdade, eu não tenho prazer em música, eu não tenho prazer em quase coisa nenhuma. Eu gosto muito de assistir filmes, por exemplo. E então, pode ser que isso seja assim e pronto, sabe? Eu desenho meio porque preciso. Não por causa do dinheiro, mas porque eu preciso me expressar daquele jeito, entendeu? Mas não é que aquilo me dê um prazer. Né? Nesse modo de navegar, existem sim outras formas de me manifestar, pintar, usar outras técnicas, usar outros negócios. Mas a investigação desses... Eu sinto que eu estou fazendo terapia aqui, desculpe. É porque fazer isso... Não, imagina, não peça desculpa. Fazer essas coisas exige uma disposição do espírito do autor, onde deve necessariamente estar presente um comprometimento que a gente pode chamar de prazer pela coisa, ou de volúpia, ou de gozo, mas não é necessariamente algo alegre, não é necessariamente algo de festa, entendeu? Ah, que legal, estou desenhando, que nem um louco. Não, é uma coisa, é um gozo, mas é um gozo difícil, um gozo dói. Então essa busca, para mim, também é complicada, porque eu não tenho vontade de fazer pintura, de explorar técnicas que eu ainda vou ter que aprender, sabe? Eu sinto que já tenho o que eu preciso na mão, então vai ter que ser com esses ingredientes. É o que está na geladeira. Eu tenho que fazer uma torta com 2 ameixas, uma azeitona e um resto de creme de leite lá. É isso, só azedo, ainda por cima. Enfim, não é algo muito bonito de se ver. Né? Acaba saindo, né? Acaba saindo coisas. Então, o que eu te digo é que cada trabalho tem sido um desafio mesmo. Fazer uma tirinha só não é uma tortura maior porque ela é pequenininha. Aliás, às vezes é bem gostoso fazer mesmo. Porque ela é pequena, ela é rápida, ela é condensada. Eu estou tentando há 2 anos fazer uma história, há 1 ano, fazer uma história de 24 páginas que o meu filho pediu, para uma coleção de histórias que ele está fazendo. Falei, eu quero participar. E comecei, mas... Nossa, nem vou começar a descrever o que foi o processo louco de pensar numa história, desistir da história, começar outro roteiro, desistir, começar outro, desistir, aí aprovar fazer desenhos, rasgar, fazer de novo. Agora eu estou na fase final, e a fase final não é, por ser final, a mais fácil, não, pelo contrário. Então, eu não sei, eu resolvi que vou fazer porque vou fazer, foda-se. E alguma coisa sai.
nesse sentido também, quando é um trabalho profissional, a gente não tem muita manobra para desistir. Quando tem prazo e a pessoa está esperando e tal, não sei o quê, você tem que entregar alguma coisa, né? Então, eu gostaria de saber se a sua transgeneralidade, ela... E o quê? Transgeneridade, desculpa. Ela é um fator político, se ele se iniciou por esse fato, ou se você se importa de transparecer essa esfera no seu trabalho. Eu queria saber como é esse processo. Não, é uma coisa pessoal, íntima e intransferível. Quer dizer, na verdade é uma coisa muito comum. Mas cada um tem a sua. Ela tem um lado político, claro, que me surpreendeu também. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa que absolutamente corriqueira, um pouco esquisita talvez, mas uma coisa simples assim, sabe? Como foi para mim decidir, eu quero me vestir com essas roupas. Mas não foi, tal não se deu. Começaram a me chamar para tudo quanto é lugar. Eu dei uma quantidade de entrevistas que eu jamais tinha dado na vida, enquanto cartunista, né? Como travesti, eu virei um fato mediático muito mais arrebatador. Agora, isso também é armadilha, né? Existem armadilhas aí também, né? Daí que eu preciso ficar sempre pensando no que eu estou fazendo e pensando também na dimensão dessas exposições todas, no tipo de debate que eu quero levantar e do qual eu quero participar também. Eu gostaria de saber assim, se você percebe que na publicação, no impresso, existe uma diferença desse humor que a gente tem na rua, às vezes, porque, por exemplo, o Fernando Veríssimo às vezes fala que o brasileiro é muito irônico no dia a dia, mas, por exemplo, se você escreve, muitas vezes tem uma certa dificuldade no texto, alguma coisa. Eu também sinto, às vezes, só para comentar, que existe um certo humor, às vezes, mórbido, muito forte entre nós, até do Luiz Fernando Veríssimo. Eu falei, olha, está internado, não sei o que, ele nem falou para mim, talvez ele vá antes do Niemeyer, sabe? Poxa, quer dizer, são coisas muito comuns, assim, né? Esse tipo de piada, pelo menos, isso, sei lá, eu não sei se um cartunista publicasse isso, não seria muito mal visto, eu não sei. Mas publicam coisas piores que isso até. A relação entre o humor ao vivo de um determinado povo e o humor produzido, editado, né, que aparece em jornais, ou em televisão, ou em revistas e tal, tudo. Existe, mas o quanto uma coisa está necessariamente ligada à outra também é meio especulativo, assim. O Veríssimo, por exemplo, é muito mais legal do que qualquer papo que eu já ouvi na rua. Né? Ele é de uma elaboração que conta, inclusive, com a influência e o desculpe, eu tô meio gaguejante hoje, assim, mas vocês me perdoem. Ele conta, inclusive, com a influência de leituras de coisas de outras culturas. É clara, por exemplo, a influência do humor americano e judeu no trabalho dele. Eu falei judeu porque americano, quer dizer, para mim o humor americano é quase que tudo vem dos judeus. E o Veríssimo morou lá há muito tempo e é meio claro nele, assim como era no Milor e tudo, esse tipo de influência, assim, bem como a influência da cultura francesa, também do humor francês dos anos 40, 50, enfim. O humor que se pratica nas ruas não tem essa influência toda, a não ser de forma indireta também. O fato do brasileiro ser tido como um iconoclasta ou como alguém desrespeitoso, assim, não sei se corresponde mais à verdade do que corresponderia se a gente falasse do povo argentino, que também fez piada com a Evita.
E também fez piada com a Evita. Ou com o povo de qualquer lugar. Quer dizer, eu acho que faz parte da população humana elaborar de alguma forma o humor, né? Formas de discurso humorístico. E esse discurso necessariamente vai contar com a agressividade, com a iconoclastia, com o desrespeito, com a defesa de determinados grupos e posições, o ataque a outros grupos em nome da defesa de... Sabe, esses joguinhos, né? Não é que seja só isso, entendeu? Mas vai estar permeado isso, né? Agora, o Niemeyer realmente é um caso impressionante. Né? Vai enterrar todo mundo. Ali, vai. Oi. Eu queria saber se você se vê, assim, seu trabalho com um papel político frente a causas de movimentos sociais ou grupos minorizados. Para começar, eu rejeito a coisa do minoritário. A gente não é minoria, não. A gente é maioria. Minoria são esses filhos da puta que tem essa revista na mão e ficam fazendo esse tipo de proselitismo de direita, esse pseudo-fascismo. Agora, é verdade, foi um momento de militância. Eu acho que aquilo é o tipo da história que, para mim, se autoliquida, assim. Essa fita se autodestruirá em si mesmo. Sabe aquele negócio da Missão Impossível? É isso. Para mim, essas tiras elas se autodestroem em 5 minutos. Já leu? Ok. E para isso mesmo, eu fiz aquilo cheio de raiva, cheio de ódio por esse texto absurdamente provocativo. Fiquei pensando por que o cara escreveu um texto tão claramente provocativo, se não para provocar. Fiquei pensando o que a gente devia fazer, além de responder à provocação, sabe? Fiquei pensando se a gente não estava caindo no jogo do cara, sabe? Então, não sei, é uma coisa, de novo, é uma coisa feita a frio, sabe? E perde o molejo, perde o rebolado, perde a graça. Então foi para isso mesmo, foi para dar um recado. E eu faço isso em determinados momentos, onde eu acho necessário fazer essa intervenção. Mas não me deixa muito feliz, não. Eu senti também que nos comentários a respeito da coisa não estava vindo esta reflexão que eu achei que era muito óbvia, assim, que eu achei que era bem clara. Por que escreveram isso, né? O que esperam que a gente faça a não ser exatamente o que a gente está fazendo? Querer botar fogo na revista. Aí eu pensei, então vamos tentar fazer alguma coisa que não seja isso. Eu quero dizer que é possível fazer alguma coisa além de botar fogo na Veja. Ou em vez de botar fogo na Veja. Mas militância é foda. Quer dizer, o que me faz pensar que humor, assim como a publicidade, eu já falei aqui, não são meios de transgressão, de estimular a transgressão. Se você está buscando uma via revolucionária, se você está buscando a transformação de coisas que te incomodam, o humor deve entrar, ou fatalmente vai acabar entrando em algum momento, mas eu acho que ele tem a missão aí, neste caso, de reforçar as posições, de fazer com que as pessoas que estão naquele grupo se sintam coesas, se sintam amparadas por um pensamento, se sintam com a razão. Uma parte da razão nós temos. Então, eu acho que o humor entra nesse ponto. Assim. Eu lembro de um momento da história do Brasil, que era o Diretas Já, 85, né, 84, 85, em que os cartunistas foram em massa às ruas, levando cartões desenhados e grandes, assim, né, em papéis grandes. E foi um momento, eu acho que talvez o único momento em que os cartunistas, o nosso grupo, participou de um movimento sociopolítico de forma organizada, mais ou menos organizada,
e com o seu trabalho publicamente exposto e desenhado ali, grandão assim. Qual era o funcionamento? Quer dizer, o que se esperava desses cartoons? Convencer as pessoas de que era preciso lutar pelos diretas já? Não, todo mundo que estava ali, aquele milhão de pessoas em volta, todo mundo concordava com aquilo. Era produzir um fato jornalístico, porque aquela imagem fosse ampliada em noticiários e coisas assim, e convencer outras pessoas também da justeza dessa pauta, né, da eleição direta. Não, porque já se sabia isso, já era quase uma unanimidade nacional. O fato de ter sido derrotada no Congresso não atesta a fraqueza do movimento, pelo contrário. Né? Foi uma puta água fria, um balde de água fria na população inteira, quando a emenda do Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso. Todo mundo achava que íamos conseguir derrotar a ditadura no voto. Acabou dando, mas de forma complexa, indireta e permeada de derrotas.